pude não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está escutando essa mensagem de hoje, né? A gente está começando mais uma série, mais uma semana, né? E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre Eva e as lições que ela tem para nos ensinar, tá? Eu espero que vocês tenham tido uma Páscoa excelente, um final de semana maravilhoso. E que você esteja pronta pra gente começar mais uma série, aqui falando agora de Eva, tá ok? O tema de hoje é a estreia da série Eva. A gente vai falar sobre a dependência em Deus. E o texto bíblico que a gente vai estudar se encontra em Gênesis 1, do 25 a 30, tá bom? Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigada por mais um dia, mais uma noite. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e falado nos nossos corações. Obrigada porque o Senhor supre as nossas necessidades e porque nada foge ao seu controle, Pai. Eu quero lhe pedir hoje que o seu Espírito Santo esteja com cada uma dessas mulheres, falando no coração de cada uma delas, instruindo, orientando, fortalecendo e que nada venha atrapalhar esse processo, Pai. Que nada venha te tirar do centro da vida dessas mulheres, Pai, e da minha vida. Mas que possamos a cada dia sermos mais fortes em Ti e sermos mais firmes em Ti. Ajuda-nos, meu Deus, nesse processo. Ajuda-nos nessa jornada. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, versículo 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. Bem, essa linguagem é uma tradução, né? Tradução para os dias de hoje, bem cotidiana, e eu escolhi trazer ela para facilitar o entendimento, porque eu sei que muitas de vocês não têm o hábito de ler a Bíblia, mas embora tenham o desejo, tenham a Bíblia em casa, mas não têm o hábito e o entendimento, né? Às vezes não lê porque acha um pouco confuso, difícil, e eu entendo, porque realmente é um linguajar mais complicado. Então, eu decidi trazer essa linguagem aqui que é bem beabá, bem do dia a dia, mas que a essência é a mesma. Então, quando eu percebo que alguma palavra ou outra, a tradução pode tirar o sentido original do contexto, aí eu vou para a linguagem que normalmente é a que a gente estuda, né? Que é a Revista Atualizada, mas que não é o caso desse texto. Só estou fazendo questão de explicar. Hoje o tema é dependência de Deus na essência. Desde o princípio, desde a criação, a gente percebe como Deus é detalhista e cuida de tudo. Eu não sei se vocês escutam, mas eu acho que vocês já ouviram falar na palavra empoderamento, né? Uma palavra que a gente tem escutado bastante, é muito feminina, é muito feminista, é uma palavra que está na moda. Porém, a palavra empoderamento não é ruim, não, de jeito nenhum. Mas a forma que muitas vezes ela é colocada, ela é defendida, ela é comunicada, dá à mulher um poder e uma atividade, uma ação
que muitas vezes tira dela, quando não colocada de forma prudente, a dependência de Deus. Às vezes, quando a gente escuta empoderamento, a gente literalmente acredita que tudo depende de nós. E que nós devemos lutar, e que nós devemos buscar, e que nós devemos fazer e acontecer. Nós devemos realmente fazer e acontecer, fazer acontecer a nossa parte. Mas tem coisas na nossa vida que é da parte de Deus e sem a nossa ajuda, porque Ele não precisa de nada, tá? Ele não precisa de ajuda nenhuma, tá? Se Ele quiser, Ele vai lá e faz. Mas tem muitas coisas que nós faremos direcionada por Deus, porque eu acredito que tudo que nós vamos fazer deve ser orientada por Deus. Mas tem coisas que nós não vamos fazer, que Ele vai fazer. E nós vamos descansar. Isso é o caso do descansar em Deus. Mas o empoderamento às vezes nos tira o poder do descanso, o direito do descanso. Muitas vezes nós acreditamos que devemos sim ter o protagonismo, a iniciativa, lutar. E não, nem sempre a gente deve fazer isso. Quando Deus nos diz que nós temos que fazer isso, a gente tem, né, uma predisposição para a ação, mas isso tem limite. Isso deve estar abaixo da dependência de Deus. O nosso empoderamento não deve nunca ultrapassar o que a gente espera de Deus. Isso é uma defesa nossa, isso é um benefício que nós devemos usufruir muitas vezes, mas muitas vezes a gente esquece. Então, nesse versículo que eu separei, do 25 ao 30, a gente percebe como Deus cuida de tudo. É como se Ele dissesse, vocês não precisam ter todo o trabalho, vocês têm que ter o trabalho que eu der a vocês. Deus fez as aves, os animais, a água, a luz, Deus fez a escuridão, Deus fez todas as coisas. Deus deu poder ao homem e à mulher sobre a criação. Até o poder que nós temos é dado. Ou seja, nós dependemos de alguém para nos dar esse poder. Isso é desde o princípio da criação. Isso é Gênesis. Isso é criação. É isso que eu quero que você entenda. O nosso poder hoje feminino, tudo que nós devemos fazer, porque sim, nós temos autonomia, sim, nós temos o poder de muitas coisas, nós temos. Mas ao longo, né, dessas séries que eu tô fazendo, vocês vão ver agora muitas mulheres, né? Mas a gente deve usar o nosso poder da forma certa. E a gente acaba trocando os pés pelas mãos. E a primeira coisa básica, o básico que eu quero que você entenda hoje, é que o poder que nós temos foi dado lá na criação. Ele foi dado lá na criação, o poder sobre todas as coisas, sobre os animais mais selvagens, sobre tudo foi dado. Não é nosso porque a gente é maravilhosa, empoderada. Não, foi dado. Deus nos deu. E Ele nos deu muitas coisas além. Olha o último versículo quando diz, 29. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Olha só. Eu lhes dou. É dado. Deus nos deu tudo que nós precisamos e às vezes a gente esquece porque a gente acha que o poder tá na nossa mão, tá no nosso braço, na força do nosso braço, e não tá. E o que eu quero que você entenda nesse momento é que tudo tá no controle de Deus. Nós precisamos depender do Senhor. O que eu quero que você entenda é que nada deve nos tirar a graça da dependência. Olha, quantas vezes... Olha a criação, né? Às vezes... Pode ser que você não faça isso, tá? Mas olha para essa natureza maravilhosa, o expressar através da natureza, esquece. E às vezes a gente esquece, você esquece do poder desse Deus. O Deus que fez todas as coisas, você esquece do poder dele. Quando você olha a sua fraqueza, já parou para pensar nisso? Quando a gente está
forte, no nosso melhor momento, empoderadas, ativas, a gente esquece de Deus. Porque a gente naturalmente se acha autossuficiente, em alguns casos, não tô dizendo que é em geral, que todas as mulheres é assim, mas normalmente é assim, eu falo por histórias que eu escuto. E também quando a gente tá no nosso momento de fraqueza, de dor, de desânimo, de desesperança, a gente também esquece de Deus. A gente acha que, é tudo coisa da minha cabeça. Sabe, a gente questiona, a gente tá tão na bad que a gente não pensa mais em nada, nossa esperança já foi embora. Mas olha a criação, olha que coisas mais maravilhosas que Deus fez. Olha a dinâmica, o movimento, o sistema da criação. A gente não se preocupa em estar alimentando baleia, em estar alimentando peixe, a gente não se preocupa com nada disso porque tá tudo pronto. A gente não se preocupa com o que as aves estão comendo porque tá tudo pronto. A gente não se preocupa com nada, a gente só se preocupa com aquilo que nós homens destruímos. Por isso que a gente levanta tantas bandeiras e se movimenta, mas naturalmente tudo funciona. Porque Ele cuida de tudo. Imagina de você, do seu coração, do seu trabalho, da sua família. Ele cuida de tudo. Eva aprendeu isso. Nesse primeiro estudo eu quero trazer a essência da essência, né? Eva não aparece como Eva nesse texto, né, nitidamente criada, mas Deus já fala aqui que ele criou o homem e a mulher. Então quem é a mulher? Eva já está aqui na história. Propriamente dita, ela não apareceu, mas essa é a essência da dependência. Ela já tem, ela já foi criada com isso. Então isso nós precisamos aprender. Então que hoje você não se esqueça de jeito nenhum da dependência no Senhor, da certeza de que tudo é criado, é coordenado e governado por Ele, e que o seu empoderamento, a sua força, a sua garra não deve ser maior do que a sua dependência. É a dependência que vai nos dar força, e o verdadeiro empoderamento da mulher está em depender do Senhor. São mulheres fortes, só mulheres fortes conseguem isso. E que você consiga, e eu tenho certeza que bons frutos você vai tirar daqui, tá certo? Que você tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, e que você passe, né, se Deus quiser, esse vídeo para muitas mulheres, e que você espalhe essa mensagem porque a gente merece e precisa se fortalecer forte verdadeiramente. Porque a nossa força está no Senhor, e o empoderar de Deus vence tudo. Tá? O rei Davi era pequeno, era franzinho, era escanteado antes de ser rei, tá? O pequeno Davi era assim. Davi, ele foi empoderado no Senhor, ele destruiu um gigante com uma ferramenta que ninguém dizia nada. Porque o verdadeiro empoderamento da nossa vida está em depender e obedecer os passos do Senhor. Tá bom? Então que Deus te abençoe de verdade. E escute, né, essa mensagem todas as vezes que você acreditar que você tá fraca demais e que você não precisa de Deus, tá? Porque aqui você vai encontrar o verdadeiro poder da essência que existe em nós, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.